Olá pessoal, uma ótima noite a todos. Bom, eu nem preciso dizer qual é a notícia que está circulando em todos os portais, está na manchete, que é aquela que eu já antecipei para você, que eu já comentei inclusive aqui, que é o rompimento do PMDB aí com o PT, mas eu vou um pouquinho mais além e vou contar para você agora todos os bastidores, qual foi a reação do governo, como é que vai ser a reação do PMDB, como é que as coisas vão caminhar daqui para frente, como é que Dilma reagiu imediatamente após saber que de fato houve o rompimento, porque ela ainda mantinha alguma esperança de ter ali uma discussão, pelo menos, entre integrantes do partido, alguns dizendo, olha, eu defendo Dilma, enfim, mas as expectativas de Dilma foram por água abaixo, né? A vaca foi para o brejo, literalmente, né, presidente? A vaca foi para o brejo e Dilma está indo embora. Mas o que aconteceu, gente? Imediatamente após essa decisão aí do rompimento do PT com o PMDB, aliás, do PMDB com o PT, para você que não viu esse vídeo, dá uma olhadinha. Eu já fiz 2 vídeos hoje sobre esse assunto, adiantei o que ia acontecer e cravei aí para você logo depois da decisão o primeiro comentário, então dá uma olhadinha. Mas o que Dilma Rousseff fez? Imediatamente cancelou uma viagem que tinha para os Estados Unidos, para Washington, tava tudo certinho, ela ia participar de uma discussão lá sobre energia e mandou cancelar, não, vou ficar no Brasil, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. O que Dilma quer evitar? Quer evitar que nesse clima político, o clima aí que mostra, né, que Michel Temer está sendo apoiado por uma parte significativa do Congresso e também a gente está naquela coisa, né, dos males o menor, então para tirar o PT é necessário Michel Temer no meio desse caminho, então a população também tá ali, digamos assim, dando o benefício da dúvida, né, porque nada é pior do que Dilma. Então nesse clima, o que ela pensou? Eu é que não vou deixar os meus últimos minutos de presidência da República, os meus últimos dias, Dilma tá grudada na cadeira que ninguém consegue arrancá-la de lá. A gente vai tirar, né? Mas ela não sai até que a decisão seja a decisão final da Câmara dos Deputados e do Senado. Portanto, ela cancelou essa viagem só pelo medo que Michel Temer, nesse clima político, assuma interinamente a presidência da República. Foi muito interessante os bastidores hoje dessa reunião aí do PMDB, né? Porque o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados, arqui-inimigo do PT, que já deu muita surra de cinta no Partido dos Trabalhadores, muita surra de cinta em Dilma Rousseff, claro que ele não ia perder essa chance de dar uma debochada, foi à reunião e estava com a cara de vitorioso, aquela cara assim de quem venceu de goleada. Eduardo Cunha tá encrencado, mas perto da turma do PT, eu vou dizer pra você, Eduardo Cunha é uma mosquinha desse tamanho, porque a turma do PT é profissional, né, na arte aí da canalice política, da corrupção. E ele tava lá muito tranquilo, sorridente, com aquela cara de fato de vencedor, e foi uma vitória para Eduardo Cunha, porque agora as coisas começam a tramitar um pouquinho diferente lá na Câmara dos Deputados. Pode ser que Cunha, inclusive, se afaste da presidência, o que não é ruim não, já devia ter se afastado por conta das denúncias todas, ainda mais agora que o impeachment já tá andando, né? Mas ele vai fazer um acordo com Michel Temer para que não haja um desgaste tão grande aí dentro do PMDB, para que o desgaste de Cunha não chegue a Michel Temer. Mas o Eduardo Cunha foi questionado logo na saída dessa reunião do PMDB, que durou 3 minutinhos, tá, gente? 3 minutinhos e o PMDB resolveu essa pendenga, rompeu aí uma aliança de 13 anos e veja só como né? São as coisas da vida, né? O PT, o Partido 13, o Partido Vermelho, né? O PMDB rompe com o 13 depois de 13 anos e Dilma Rousseff, o PT vai sair do poder depois de 13 anos de poder. Ou alguém acha que o PT vai continuar muito mais tempo, né? Até o meio do ano, tchau, gente, né? Até o meio do ano, Dilma já foi embora e nos deixou livre aí dessa presença politicamente indecente da presidente Dilma Rousseff. Mas ele foi questionado sobre o tempo curto, os 3 minutos aí, para que houvesse essa decisão, e ele não teve dúvida, tascou uma lá na repórter e disse, até achei que demorou, se fosse comigo, em 1 minutinho eu resolvi esse problema. O clima é de festa dentro do PMDB, e é um clima de enterro dentro do Palácio do Planalto e dentro do PT, tá todo mundo tentando achar uma alternativa, tentando envolver Lula aí, para ver se ele consegue, de alguma forma, reverter parte dessa situação. Não vai conseguir, porque como eu já disse para você, Lula é um grande zero à esquerda, já não tem força nenhuma no Congresso Nacional e agora a coisa vai ser assim de debandada e de revoada. Para você ter uma ideia, hoje teve comissão do impeachment, eu contei para você um pouco mais cedo, teve até uma manifestação lá, boba, né, com gente, com cartazes, não vai ter golpe, esse povo aí ligado à CUT. Mas a comissão do impeachment
colocou os trabalhos para andar com mais celeridade e já há a possibilidade do relatório ser apresentado antes do prazo previsto. Por quê? Dilma Rousseff apresenta a sua defesa, como eu já te disse, na próxima segunda-feira, por escrito. Vai lá tentar defender o indefensável. O indefensável, no caso, é ela mesma, né? Aquela gestão, que é essa gestão aí cheia de fraudes e crimes de responsabilidade. Pois muito bem. Aí, a turma lá da comissão tem 5 dias, 5 sessões, né, para apresentar o relatório. O pessoal tá pensando em apresentar já em 3 sessões, mandar pro plenário e vamos lá, né? Porque a comissão vai acatar a denúncia. Não tem jeito, a gente vai acatar a denúncia, isso vai para plenário. Hoje, a oposição já tem os 342 votos de folga, de lavada, para botar, como se diz no sul, né, bem pronunciado, de lavada, né, para botar Dilma Rousseff para fora, o que já deveria ter acontecido. Qual que é a estratégia agora de Dilma? Primeiro, aquela que eu também já contei para você, de desgastar o Michel Temer. Você que não viu esse vídeo, veja, eu não vou me repetir. E a segunda é abrir a carteira. É, a carteira, jorrar o nosso dinheiro, meu e o seu, para tentar comprar votos dos parlamentares. Acredite, gente, o PT não muda o modus operandi de fazer a coisa. O que aconteceu? A dona Dilma Rousseff mandou publicar hoje um diário oficial extraordinário, ampliando ali o teto, né, de verbas para os ministérios, né, dizendo que 8 ministérios vão poder torrar dinheiro a mais em pleno tempo de crise e também ampliando verbas para projetos de interesse dos senhores deputados, dos senhores senadores. Então é o seguinte, a dona Dilma Rousseff vai lá, vai pegar o nosso dinheiro, dinheiro público, vai arrebentar um pouco mais com as contas públicas, porque é isso que ela tem feito, vai continuar arrebentando, para tentar salvar o próprio mandato. E aí a gente vai ver quem está à venda ou não. Quem são os parlamentares que estão à venda? Dilma vai conseguir comprar quem? A lista, caros, estará exposta e bem exposta. Eu faço questão de colocar nome, sobrenome e partido de cada um dos parlamentares que mudar o seu posicionamento por causa de emendinha sem vergonha ou por causa de financiamento a projetos nas suas bases para tentar aí a reeleição. Nem deputados e nem senadores serão poupados, pouco interessa o partido. Então fiquemos atentos agora a essas jogadas do Palácio do Planalto, essas jogadas de Dilma, que claro, são feitas aí a mando do semipresidiário Luiz Inácio Lula da Silva, porque a Dilma, na cabeça dela, até ela concatenar um pensamento, já acabou o mandato, né? Então Lula tá mandando ela fazer isso, ela tá fazendo, é mais um prejuízo para o Brasil e uma tentativa de comprar o Congresso Nacional. Não vai funcionar, eu já adianto, não vai funcionar. Mas se tem alguém em dúvida, algum parlamentar em dúvida, eu já aviso por aqui, a gente vai expor um por um. Um por um. Aliás, é um princípio constitucional, tá, caros? O princípio da publicidade. Ei, Laí, não vai ser fácil. Não vai ser fácil se vender dessa vez. E ademais, gente, eu vou dizer pra você, não tem mais jeito. Olha, eu acho que no balcão de negócios vai sobrar ali um ou outro do PT, um ou outro do PC do B, e olhe lá, porque a situação tá feia para o lado de Dilma Rousseff, a petista, que nós aposentaremos e muito em breve, até abril, a nação brasileira aposenta Dilma Rousseff, é uma belezinha. Bom, no rol aí das notícias do dia ainda teve a entrega, um pouco mais cedo, os procuradores entregaram as assinaturas para aquele projeto, né, as 10 medidas contra a corrupção. É um projeto de iniciativa popular, tem que ser, e seriam necessários 1,5 milhão de assinaturas, né, o teto foi rompido, maravilhoso, e os procuradores hoje estiveram em Brasília para entregar para entidades da sociedade civil organizada essas assinaturas. 2 milhões de assinaturas, gente. Agora também não tem jeito, é colocar esse projeto aí para rodar. É uma iniciativa do Ministério Público Federal, a turma da Lava Jato também está no meio aí dessa iniciativa que é importante para o Brasil, porque o problema no Brasil não é só a falta de lei. O problema é que a lei nem sempre é cumprida. A gente está vendo a lei ser cumprida agora, pós Sérgio Moro, né? A gente vai ter aí um momento político antes do Sérgio Moro e depois de Sérgio Moro, assim que vai ficar marcada a história do Brasil. Então, pós Sérgio Moro, a gente entendeu e viu que a lei pode ser cumprida, mas é preciso mais. É preciso mais. Punição exemplar, dura, irretocável, envolvendo os crimes aí de corrupção, os crimes contra o patrimônio público, gente que lesa os cofres públicos, gente que põe famílias inteiras na rua da amargura, gente que mata, porque corrupção mata. Corrupção mata, mata a gente nos hospitais, mata a gente nas estradas, mata a gente por falta de segurança, corrupção mata. Então essa gente tem que ser tratada como criminosa que é. E essa lei, as 10 medidas contra a corrupção, vem no momento
maravilhoso, porque é o momento em que a gente está embalado, né? Vamos mudar o Brasil, vamos tirar Dilma Rousseff, vamos dar uma chance ali pro Michel Temer organizar um pouco o país. O que tá muito ruim vai ficar só ruim, né? Como melhorar imediatamente não tem não, tá, gente? Vai demorar um tempo, a gente não precisa se iludir e não deve se iludir. O Brasil não vai ficar perfeito de hoje para amanhã, a gente tem muito trabalho pela frente, mas muito trabalho pela frente, né? Mas vai melhorar sim. Porque eu tenho dito e repetido, não há nada pior do que Dilma Rousseff no poder, não há nada pior do que o PT no poder. As pessoas me perguntam, Joyce, como é que eu faço então para escolher um candidato na próxima eleição? Toda vez que eu palestro, eu digo o seguinte, comece excluindo todos os que são do PT. Candidato do PT, boa coisa não pode fazer. Por quê? Se tiver caráter, não tinha que estar no PT. E se tiver caráter e tiver no PT, é porque é covarde e não vai conseguir fazer nada. Essa gente tem uma estrutura criminosa de poder. Então o primeiro passo é, não vote em candidatos do PT, eu tenho dito isso. O primeiro passo é, vamos tirar o PT do poder, isso está quase acontecendo. Michel Temer vai entrar aí, vai organizar um pouco sim, porque ele está fazendo a coisa de um jeito bem pensado, um jeito inteligente, trazendo a oposição, vai sofrer a oposição, né, do PT, a oposição hoje que não vai ser a oposição amanhã, né, vai ser tudo diferente, o PT vai ser a oposição, vai vir com unhas e dentes aí pra cima de Michel Temer, mas também isso a gente já sabe que ia acontecer, e ele também sabe que ia acontecer, porque ele não é bobo nem nada, né, aliás, de bobo, Michel Temer não tem nada. Então, esse projeto aí, pra concluir o assunto, né, das medidas contra a corrupção, chega aí num momento estratégico, um momento maravilhoso de mudança no Brasil, de tentativa de mudança ao menos, que é o que a gente precisa. Eu vou fechando por aqui, gente, né, com essas notícias todas envolvendo esse rompimento do PMDB com o PT. Eu digo pra vocês o seguinte, preste bem atenção no que eu vou dizer. As coisas vão começar a mudar nesse Brasil, mas o processo é longo. A queda de Dilma Rousseff é só o começo. A gente tem, repito, um longo trabalho pela frente, né? Eduardo Cunha vai ser afastado da presidência da Câmara dos Deputados e tem que ser afastado. Ele fez o que tinha que fazer, fez o papel dele. Mas ele tem muito que responder à justiça. Ponto. Acabou. Né? Em relação à ação no TSE, muita gente me diz, olha, Joyce, mas tem ação no TSE, porque o Temer pode cair amanhã. Essa ação, primeiro que vai demorar um pouco para o julgamento. Segundo que, né? A prestação de contas de Dilma é uma, a prestação de contas de Temer é outra. Hoje está tudo embolado. A questão é provar quem levou o dinheiro, de onde, quem sabia do que estava acontecendo. Ao que tudo indica, pelas gravações, pelas investigações da Lava Jato, o centro do esquema estava concentrado mesmo em relação ao Palácio do Planalto. Concentrado mesmo em cima do PT, Dilma Rousseff, Lula e essa turma que cerca aí o Partido dos Trabalhadores, né? Quanto ao PMDB, vai ter que pagar sim, aqueles que estão envolvidos aí nos processos de corrupção vão ter que pagar, Eduardo Cunha vai ter que pagar, o Renan Calheiros vai ter que pagar, e a gente vai começar a fazer aí um movimento de mudança no Brasil. Já vem o novo presidente da Câmara dos Deputados, e tem que ser um homem aí com imagem ilibada, com a ficha limpa, e um homem que atenda à pressão popular da sociedade organizada. Porque quem manda, quem tem que mandar e pressionar o governo, pressionar o Congresso, fazer essa gente andar bem miudinho, é a sociedade organizada. Eu e você. Sociedade desorganizada não serve para nada quando o quesito é mudança de política em um país. A gente tem que se organizar e continuar organizados. Então as mudanças vão acontecer e a gente vai ter muito tempo para conversar sobre isso. Muito obrigada pela companhia de todos. Você já sabe, amanhã cedinho tem podcast aqui para você, um giro, porque este canal no YouTube não é só TV, é também rádio. Então eu trago um giro aí com as principais notícias do dia, tudo mastigadinho para você, tudo que tá nos principais jornais, nos principais portais. Já trago a informação e a gente vai comentando os fatos aí durante o dia. Muito obrigada pela companhia de todos e a gente se vê. Tchau, pessoal.